Livro de 1 João, do capítulo 3. 1 João, capítulo 3, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Como também ele é puro, qualquer que pratica o pecado, pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode ver o pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque a sua obra era má e a de seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Amém? Pai, fale conosco neste momento em nome de Jesus. Ministra os nossos corações, ministra o coração dos teus filhos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não conheço as suas necessidades, eu não conheço, meu Pai, as suas lutas, conflitos, mas Tu conheces. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que o Senhor trouxe à minha vida nesta noite, ela não venha se perder, mas ela possa chegar, meu Pai, em nome de Jesus, a cada vida, a cada filho e filha Tua, em nome de Jesus, com o impacto do Teu Espírito, em nome de Jesus, para transformar, para restaurar, Senhor, para trazer um tempo novo de vida sobre cada um dos Teus filhos. Eu Te peço isso, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Primeira coisa que nós temos na palavra do Senhor é que João ele vai dizer que Jesus ele não nos prometeu o quê? Nada físico momentâneo, mas nos prometeu o maior benefício, que é a salvação. E ele disse que nós seríamos semelhantes a Ele. Preste bem atenção no que João está trazendo, a revelação do que João está trazendo. Porque a Bíblia diz que o Senhor hoje ele é revestido de quê? De glória, de poder, de autoridade. Ele recebeu a promessa e os bens de filho pelo Pai. E ele diz que nós seremos igual a Ele em semelhança. E sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade. Ela não volta atrás. A Bíblia diz que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Assim como hoje o Senhor diz que fez o homem à sua imagem e semelhança, e sabemos que o homem que hoje existe já não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque foi corrompido pelo pecado, amanhã seremos novamente o que? Na essência, a imagem e a semelhança de Jesus. Assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Porém, existe algo aqui que Ele diz que precisa ser visto na nossa vida,
que é o quê? Ele diz, olha, as pessoas do mundo não me aceitam. Elas olham para mim, não conseguem compreender. Por quê? Porque elas não compreendem a Deus. Isso está no capítulo 1. Está aqui no versículo 1, diz assim, ó: desde quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, não tem comunhão conosco, porque não conhece a Ele. Ou seja, quando eu passo a praticar a verdade, viver a palavra de Deus na essência, aqueles que estão vivendo em trevas, eles vão se afastar de mim. Eles já não vão ter mais comunhão comigo. Eles não vão querer ter contato comigo, porque a Bíblia diz que a luz a tudo manifesta. Eu posso até não falar ou pregar para eles, mas só de estar próximo a eles, o que habita na minha vida vai incomodar o que habita onde? Na vida deles. Porque a Bíblia diz que não tem comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Porém os demônios estão aonde? Ao redor daqueles que amam ao Senhor. Mas aquele que não tem Deus, os demônios estão na vida dele. Então quando eu chego num lugar, num determinado ambiente, eu sou um homem, uma mulher de Deus, carrego a presença de Deus, automaticamente o mal que está na vida daquela pessoa, ela o quê? Ela identifica o que está na minha. Por isso que muitas vezes você vê que tem pessoas do mundo que dizem assim, ó, eu não vou com a cara de fulano de tal. Eu até gosto do crente fulano de tal, do irmão fulano de tal, mas o fulano de tal eu não gosto. Por quê? Porque muitas vezes tem aquele irmãozinho que está dentro da igreja, mas ele não tem comunhão com Deus. Ele anda com Deus e anda com o mundo. E aí esse é aquele que a Bíblia diz que está morno. Ele está dentro da igreja, mas ele anda sempre aqui, ó, na linha, dividido pelos dois. E esse que anda dividido pelos dois, ele nunca se decide por um lado. Esse é aquele que o Senhor disse que ele está morno. Ele gosta da palavra de Deus, mas ele não consegue assumir um compromisso porque ele também é atraído pelas coisas do mundo. Enquanto eu for assim, o próprio Senhor disse que era melhor que eu fosse frio, era melhor que eu fosse do mundo. Porque sendo do mundo, eu corro o risco de ouvir a palavra de quem está do lado de lá e passar para o lado de cá. Mas estando dentro da igreja, em cima do muro, se eu não correr rápido para aquecer o meu coração e mudar de lado e voltar para o lado do Senhor 100%, assumir o Deus e a palavra que eu sirvo, amanhã eu vou ficar para trás. E esse vai ser o impacto que a igreja vai sofrer daqui a alguns dias, alguns anos. Porque eu posso garantir para você, em verdade, pelos sinais da Bíblia. Isso eu posso falar hoje sem nenhum medo, que a nossa geração, ela não passa. Os sinais que a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, eu quando estava em São Paulo, eu conheço assim, lá quando fica escuro do lado da Zona Leste, você pode correr que vai vir uma tempestade acabando com tudo. Porque eu cresci lá, então eu sei como é que funciona mais ou menos o céu de lá. Quando é aqui, um dia eu falei pro rapaz, vai chover. A menina falou, não, hoje não chove não, quando fica preto, eu falei, pode ficar tranquilo. Essa chuva vai para lá, mas se ficar dali... Ou seja, o Senhor Jesus, ele disse, olha, vocês conseguem identificar os sinais dos tempos, quando o céu ficar rubro, vermelho, diz, tal dia vai chover, tal hora vai chover. Assim vocês precisam identificar o dia da vinda do Filho do Homem. E ele deixou relatado o quê? Os sinais. Ele deixou relatado aquilo que iria acontecer antes dele chegar. Então eu preciso hoje olhar para ele, para o autor e consumador da minha fé, porque senão no momento em que ele chegar, eu não vou poder dizer assim, eu estava ocupado com o meu trabalho. Eu estava ocupado, sabe, com a minha casa. Eu não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para te buscar. Eu não pude jejuar porque o meu serviço era pesado. Sabe, eu decidi dar um tempo a mais para te servir porque achei que ainda não era a hora. Então, hoje não há mais o quê? Não há mais tempo. O que ele falou hoje está acontecendo. Você entra nos lugares, as igrejas estão frias. As igrejas só falam hoje de dinheiro. Você vê que aqui, ó, eu já te ensinei como que se dizima, como se oferta dentro da Bíblia. Já disse aqui, olha gente, estou aqui até o dia que Deus o quê? Manter. Porque se eu fosse uma pessoa desesperada como muitos outros é porque as pessoas de cima apertam eles, eu ia perder o benefício maior da minha vida. Porque a partir do momento que eu deixar de pregar a palavra de Deus para pregar apenas, ó gente, vem aqui, entrega, dá, faz. Não, a obrigação do homem que está aí é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. A obrigação do homem que está aqui é ouvir a palavra de Deus, praticá-la e passar para quem está aí. Esse é o detalhe.
Porque o título de pastor de alguma coisa não me dá direito o quê? Maior do que ninguém. Me dá uma responsabilidade, um peso maior. Porque amanhã eu serei cobrado mais duramente. Por isso eu tenho que pregar a palavra de Deus como ela é, porque amanhã a chibata vai arder mais árdua no ombro daquele que conhece mais. Aquele que tem conhecimento amanhã vai apanhar mais forte do que aquele que tinha menos. Mas porém o outro também vai ser condenado. Não quer dizer que ele não vai ser condenado. Ele vai ser preso também. Ele vai para o mesmo lugar também. Só que vai sofrer um pouco menos, mas vai sofrer. Então hoje eu tenho o direito aqui de quê? De mudar. E ele diz: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive no pecado. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, o Senhor ele diz que se eu pecar, eu não tenho parte com ele. Porém, ele diz que ele se manifestou para desfazer o quê? As obras do pecado, do diabo. Ele se manifestou para me libertar dessas cadeias. Porém, eu preciso querer me desvencilhar desse mal com toda a minha vida, com toda a minha força. Eu preciso não querer mais fazer as coisas que eu faço, nem caminhar pelos caminhos que eu caminho. Porque do contrário, eu vou o quê? Eu vou perecer. Eu vou ser envergonhado. Mas olha o que acontece. Deus ele não opera na justiça? Você gostaria de ser enganado? Estou dando um exemplo para você. Então, isso seria o quê? Errado se eu tentasse passar o pé no outro e vender algo que é errado. Não é verdade? Então, Senhor, eu não vou viver o quê? Isso já tem um tempo sobre a minha vida, então eu não vou fazer. Pelo justo Deus ele me abençoa. Eu fazia um negócio aqui, Deus trazia um outro muito melhor e maior para me fazer, porque eu tinha feito correto, e a pessoa aí nunca voltou. Uma pessoa vai dizer: ó, você foi desonesto comigo, você fez de forma errada comigo. Então, dentro da palavra de Deus, o Senhor está dizendo: ó, qualquer que vive na prática do pecado, ou seja, eu pequei, mas eu não vou voltar o quê? A praticar. Eu posso ter feito, mas não vou o quê? Fazer mais o que eu já fiz. Porque do contrário eu estou ferindo a palavra de Deus, e eu vou o quê? Vou ser deixado para trás. Porque aquilo que eu conquisto nessa vida hoje não vale nada. Porque preste bem atenção, eu posso ter um bem e dizer assim: eu não quero que ninguém toque nesse notebook porque é meu xodó, tem minhas coisas aqui. Mas se eu morrer aqui agora, vem uma pessoa lá, fuça, joga no chão, faz tudo, e eu não posso fazer assim, porque não é nada. A única coisa que eu vou levar é os benefícios que eu praticar com a palavra de Deus. É as almas que eu ganhar para o nome de Jesus, porque eu preciso ter amor. Você precisa amar o teu irmão, o teu vizinho. Você deve ter um amigo querido que você vive junto, convive, e que se você ouvisse agora quando saísse daqui: ó, fulano bateu o carro, está na UTI, você ia se afligir e falar assim: não, vou pedir oração por ele. Mas eu pergunto: você já falou de Jesus para ele? Você já apertou ele para mostrar a verdade? Você já arrochou ele para que ele amanhã possa dizer assim: olha, obrigado meu amigo por ter me alertado? Porque se ele morrer, vai ser pior do que o impacto do acidente. Vai ser pior do que se ele estivesse no UTI, porque ele vai para o inferno. E aí ele vai lembrar lá no inferno, que a Bíblia diz que aquele que estiver no inferno, ele vai ter consciência, ele vai saber por que ele está lá. Fulano de tal era cristão e nunca falou para mim. Eu só sabia que ele era crente, mas não sabia que tinha essas consequências. Eu não sabia que eu seria lançado nesse lugar se eu continuasse naquela. Ele podia ter se esforçado. Só que isso ele já está o quê? Já está perdido. De repente isso seja até cobrado de você. Você precisa chegar com frutos diante de Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode ver
o pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama ao seu irmão, e não é de Deus. Preste atenção. Se eu ando de forma injusta, incorreta, eu gosto de sobreviver do que não é meu, deixo passar um realzinho, alheio, cobiço a mulher do meu próximo, aquele negócio, ó, o irmãozinho tá namorando lá, aí fala assim, se meu irmão podia acabar, se ele acabar o namoro com essa menina, eu pego. O desejo do coração dele é o quê? Se terminar. Desejo do coração é pior do que feitiçaria, Provérbios. Desejo do coração é pior do que despacho, do que obra de macumba. E aí muitas vezes no meu coração, eu como homem de Deus, eu deixo sair coisas que vai tocar a vida do meu irmão, que vai me fazer uma pessoa o quê? Injusta. Vai me fazer uma pessoa injusta diante de Deus. E aí se Deus voltar naquele momento, eu posso para as pessoas parecer uma pessoa boa. Eu posso até estar vivendo aparentemente como uma pessoa boa. Mas para o Senhor Jesus naquele momento, Ele conhece o quê? O meu. E eu vou ficar. Só que o que eu quero dizer para você é que dentro da parte física da Bíblia, Ele diz que nisto vai haver diferença hoje. Ainda aqui, tempo da terra, entre homem e homem. Entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque ele diz, nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. A diferença será vista entre você e aqueles que estão lá fora. E é impossível Deus não te abençoar fisicamente, você o buscando. Pode haver momentos de aperto, pode haver momentos de perseguições, como Paulo teve. E olha que Paulo teve tantas. Só que em um momento Paulo diz assim, olha irmãos, eu hoje tenho em abundância. Ele diz assim, já passei muitas situações, mas ele diz, hoje eu estou abastado, fisicamente, financeiramente. Porque sabemos que muitas pessoas vêm à igreja e esperam o financeiro o quê? Se manifestar. Só que antes de Paulo ser reconhecido e honrado fisicamente, quantas vezes Paulo passou por situações extremas, de luta, de dificuldade, de provações? Quantas vezes no frio, na fome, na sede, na angústia e não recuou? Então hoje eu tenho um espelho desse homem para quê? Para olhar. E como ele disse, se você não consegue seguir a Cristo, me siga, porque eu estou me espelhando nele. Ele disse, o mais eu estou me espelhando nele. Sede meus imitadores, pois como eu sou de Cristo. Então se você conseguir me imitar, você vai ser parecido com quem? Com Jesus. Paulo estava dizendo isso. Então eu digo para você, dentro da verdade do Senhor, eu preciso ter um sentimento de amor, de compaixão. Eu preciso ter um sentimento de olhar hoje para mim e dizer, Senhor, eu quero me desvencilhar de todo o pecado. Porque não adianta eu tirar a prostituição. Não traio minha esposa, eu não bebo cachaça no boteco, vou dar um exemplo para você. Pastor, ele de vez em quando ele tomava uma, mas ele só tomava uma onde? Em casa. Porque é pecado beber? É pecado beber? Não é pecado beber. É pecado embriagar. É pecado você ter a aparência do mal. Presta atenção nisso. É pecado o quê? Você ter a aparência do mal. Como assim do mal, pastor? Eu sou cristão. As pessoas passam, estou bem ali naquela esquina, sentado com um monte de gente que está bebendo, e eu estou junto. Mas eu estava tomando só refrigerante. As pessoas passam, nem olhou o refrigerante, me viu lá e só enxergaram as garrafas de quê? Aí Paulo fala o quê? Irmão, cuidado com o teu irmão que é fraco, fraco na fé. Para que você vai fazer com o teu irmão aqui, ó? Amém? Para que você vai fazer com o teu irmãozinho aqui, ó, que é fraco? Que ele caia, se desvie. Se ele não precisa. Paulo fala assim, não precisa. Uma coisinha tão simples, abre mão disso, para que ele possa entrar no reino dos céus contigo. Porque a gente sabe que tem aquele que vai para a igreja e fala assim, mas fulano de tal é crente. E às vezes a gente tinha como espelho. É crente, mas ele bebe. Aí esse pastor um dia ele está lá no mercado, fazendo as compras dele, botando a cerveja.
E aí ele gostava de tomar... Na verdade ele não bebia, ele bebia um pouquinho do vinho, mas aí o conhaque ele botava numa comida lá que ele gostava de fazer. E aí ele estava o litro lá de conhacão, né? E ele, tranquilo, passando no mercado, aí falou assim: aí, pastor, tomar uma hoje? E isso era o marido de uma irmã que o quê? Tinha problema com álcool. Então aquilo foi uma barreira para quê? Para o camarada e para a igreja. Porque a mulher queria que ele se libertasse do álcool, mas o pastor dela bebia. Tu vem dizer para mim? Então naquilo que eu posso fugir da aparência, eu vou fugir. Naquilo que eu posso fugir, não vai doer. É um exemplo do que Deus pode o quê? Manifestar-se. Às vezes eu nem sei que eu estou o quê? Tocando outras pessoas. Às vezes eu nem sei. Senhor, em nome de Jesus, olha, eu vou parar com o quê? Com essa atitude, essa brincadeira, esse modo de agir que fere. Porque eu tirei as coisas grandes, mas essa coisinha tão pequena, tirar as raposas e as raposinhas. Porque a vinha do meu Senhor está em flor. E quem é a vinha? A vinha somos nós, está em flor. Se cair a flor, tem fruto? Aí eu vou dizer o que para Deus? Vai, Senhor, cadê? Estou te servindo, estou te buscando. Cadê a minha recompensa? Cadê o meu benefício? Eu tenho que voltar lá em Lamentações. Que cada um se queixe das suas próprias o quê? Concupiscências, pecados. Lamentações capítulo 3. Olha só, Lamentações capítulo 3. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Só que aí, voltando para João, ele disse: olha, ele se manifestou para quê? Para desfazer os nossos pecados. Então hoje eu posso me alegrar no Senhor, porque embora eu tenha pecado, até agora é pouco, tenho oportunidade de voltar atrás. Tenho oportunidade hoje de quê? De ser ligado novamente agora com Deus e andar em novidade de vida e ver os benefícios dele na minha vida física hoje. Só que para isso eu preciso decidir. Para isso eu preciso escolher: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero abrir mão daquilo que muitas vezes agrada a minha carne, mas fere o meu irmão, fere a tua palavra e causa uma visão negativa para os que estão do lado de fora. Que o Senhor ele disse assim: olha, se possível, tenha um bom testemunho daqueles que estão dentro da igreja. Como assim um bom testemunho? De repente você vem aqui e diz: não, o pastor prega a palavra, eu tenho comparado assim, até mais ou menos, é um camarada até mais ou menos bacana, então eu vou lá. Só que lá fora, o camarada tem o quê? Um mal. Então, se possível, eu tenho um testemunho bom de dentro e de fora. Se possível. Então, se eu posso, eu vou dar. Se eu posso, eu vou fazer. E Deus vai o quê? Vai abençoar ainda mais através da sua palavra. Vai abençoar ainda mais através da vida daquele que está vivendo a palavra de Deus. Assim como Daniel ele foi um instrumento para abençoar os seus irmãos, a sua nação, num tempo ruim, num tempo de prisões, eu posso ser o Daniel de hoje. Eu posso ser o Cedraque, o Mesaque, o Abednego de hoje. Os homens que vão enfrentar situações extremas, mas que Deus vai colocar em ascensão. Mas que Deus vai colocar em lugares onde os outros não vão estar. Porque decidiram que levar a palavra de Deus ao extremo. Viver a palavra de Deus assim como ela é. Porque para isso é que Deus ele nos chama. Ele nos chama para sermos cristãos, não religiosos. Para vivermos a palavra de Deus na essência. Para sermos como João diz aqui. Como João diz aqui. Sermos a imagem e a semelhança dele. Embora o mundo o quê? Não compreenda. Embora o mundo não aceite que nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus em nome de Jesus. Para encerrar a mensagem da noite, Hebreus capítulo 4 diz assim, versículo 3 em diante: porque nós, o que temos crido, estamos no repouso, tranquilos, descansados. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Hebreus 4, 3.
Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora a sua obra estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras, e no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que estes, a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram, por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ou seja, depois de ouvir a mensagem de Deus, a promessa do Senhor para a minha vida, examine se foi eu, pastor Franklin, que pregou para você, ou se a palavra que você ouviu veio de Deus. E se você entender que veio de Deus, porque pela palavra de você foi de Deus, mude a tua atitude, o teu caminhar, mude o trajeto ao qual de repente você estava caminhando, assuma um lado, saia de cima do muro, em nome de Jesus. Porque se você continuar sendo morno, estando dentro da igreja, mas não prendendo para o Senhor, você está aqui inutilmente. Você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o teu tempo. Porque se você estivesse lá no mundo, você estaria fazendo as coisas que não prestam do mesmo jeito e iria para o mesmo lugar, do mesmo jeito. Porque de nada adianta eu estar aqui na frente pregando a palavra de Deus para você e eu me deixar corromper. E da mesma forma não adianta você ouvir a palavra que eu prego e caminhar de qualquer forma. Somos homens, somos falhos, porém precisamos caminhar a cada dia de uma forma nova, em novidade de vida, para que Deus possa vir e nos abençoar e abrir as portas e as comportas dos céus sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém?